Neste vídeo, eu vou ensinar como criar um novo usuário com um novo ramal. Para criar um novo usuário é muito simples. Vem até Clientes, depois Usuários. Agora basta você clicar em Novo, o sistema cria automaticamente um usuário aleatório. Caso você queira seguir uma sequência, você pode simplesmente apagar este usuário e criar a sua própria sequência de usuários. A senha é importante que ela seja o mais forte possível para evitar acessos inadequados e utilização fraudulenta do seu sistema. Em grupo, você escolhe o grupo cliente. Desta forma, o usuário que você está criando será um usuário de ramal. Em plano, você busca os planos que estão disponíveis e escolhe o plano que você desejar. Em idioma, você define qual é o idioma que esse cliente irá acessar o sistema e qual é o idioma que ele receberá mensagens do sistema gravado e também os e-mails do sistema. A regra prefixo é esta regra que determinará se o cliente irá fazer chamadas com um determinado prefixo ou não. Neste caso, a regra está pré-determinada para funcionar com o DDD 011, ou seja, o DDD do estado de São Paulo. Supondo que o seu sistema seja para a utilização no DDD 81. Então, neste caso, você irá alterar este 11 para 81, este 11 também para 81 e este último 11 para 81. O que vai acontecer aqui é que quando o seu cliente dentro do DDD 81 fizer uma ligação sem o prefixo do DDD, o sistema entenderá que ele deve inserir o DDD 81. Então, o seu cliente pode fazer uma chamada local, por exemplo, sem colocar 081 e o número do telefone. Em status, você mantenha o cliente ativo. Porém, o sistema tem outros status, como por exemplo, inativado, ele não utiliza o sistema de forma nenhuma. Pendente, ele precisa de finalizar o cadastro dele dentro do sistema. Bloqueado entrada, ou seja, esse cliente não recebe ligação, ele apenas faz ligação. E depois você tem bloqueado entrada e saída, onde o cliente não recebe e não faz ligação. Esta parte do país ela é apenas como cadastro para que você tenha um cadastro mais completo do seu cliente. Pacote grátis não está definido no sistema, então você mantenha ele como não definido. Aqui você pode colocar alguma descrição para facilitar, você pode colocar qualquer tipo de descrição que você queira. Por exemplo, se você tem uma integração com um outro sistema, então você pode colocar aqui ID 689, por exemplo, que seria o ID do outro sistema. Você pode colocar qualquer informação, isso não altera a funcionalidade do ramal do seu cliente. Em dados pessoais, você tem uma base de dados que você pode fazer o máximo possível de informação para que o cadastro desse seu cliente fique completo dentro do seu sistema. Informações suplementares é onde você define se esse cliente é pré-pago ou se ele é pós-pago. Eu aconselho trabalhar com o formato pré-pago, assim evita inadimplência. Notificação de crédito, você marca sim ou não se você desejar. No caso, se você marcar sim, todos os dias o sistema irá enviar uma mensagem para esse cliente informando qual é o saldo que ele tem naquele dia. Então, todos os dias ele receberá um e-mail informando a quantidade de saldo. Limite de crédito, nesse caso, nós não marcamos, porque ele é exclusivo para pós-pago. Notificação de crédito. Se aqui em notificação diária de crédito estiver marcado não, e você marcar aqui, por exemplo, R$30, então o que o sistema vai fazer? Ele vai mandar uma notificação para o cliente que o crédito dele está baixo a partir de quando ele tenha menos de R$30. Então, se ele tem lá 29, 28, 27, o sistema vai mandando mensagens para ele informando que o saldo dele está baixo. Se ele tiver mais de R$30, ele não recebe essa notificação. Uma outra informação importante é que se você passar o mouse em cima desse sinal de interrogação, você tem as informações de para que serve cada um desses itens aqui das informações suplementares. Se você habilitar vencimento, ele vai expirar a conta desse cliente. Então, por exemplo, colocamos aqui que o vencimento expira no dia 30 de setembro à meia-noite. O seu cliente não conseguirá mais utilizar a linha.
Isso é para quando você libera para um cliente por um prazo determinado e depois disso ele não vai mais utilizar o sistema. Eu aconselho não marcar, porque senão você vai ter que ficar todo o tempo vindo aqui renovando essa parte de data, porque o sistema vai ficar bloqueando. É melhor fazer outros tipos de bloqueios dentro do próprio consumo de crédito do que evitar ter que ficar vindo aqui fazendo essa alteração todos os meses, por assim dizer. Limite de chamadas são quantas chamadas esse cliente vai poder executar com esse ramal. -1 aqui, por exemplo, ela está ilimitada. 0, ela está bloqueada, ele não consegue fazer ligação. Se você colocar 1, ele consegue fazer uma ligação por vez. Então ele vai fazer uma ligação ou de saída ou de entrada. Se ele recebeu uma chamada, ele não consegue fazer outra chamada. Isso acontece porque às vezes o cliente utiliza o mesmo ramal num telefone IP, num aplicativo no computador. E aí, se você determinar que ele consegue fazer o limite de uma chamada, se no computador estiver utilizando o ramal e ele tentar fazer uma ligação pelo telefone IP pelo mesmo ramal, ele não vai conseguir. Você pode habilitar 2, 3, 4, quantas ligações você desejar. Lembrando que se você habilita 2 ligações simultâneas, por exemplo, disponíveis, você não se preocupa com o saldo, porque o sistema consegue detectar que está sendo 2 ligações e ele faz com que essas 2 ligações sejam contabilizadas no saldo como 2 ligações separadas. Aqui é o que acontece quando supera esse limite de chamadas aqui. Então você pode colocar, por exemplo, congestionado, ele dá a informação de congestionado, ou o tom de ocupado, em que vai informar que aquele ramal está ocupado. Formato das gravações é como essas chamadas serão gravadas dentro do seu servidor, ou seja, como você vai manter essas chamadas gravadas dentro do servidor. Eu aconselho você manter como GSM, porque GSM ele consome menos capacidade do seu servidor e faz com que o seu servidor tenha melhor processamento no momento de chamada. Se você utilizar, por exemplo, WAV ou WAV49, pode acontecer de num determinado momento a memória do seu servidor estar tão ocupada que os seus clientes não conseguirão fazer chamadas devido a essa grande quantidade de gravações. Então é interessante que você mantenha o padrão de gravação no GSM. Call Shop é utilizado única e exclusivamente se fosse um cliente daquelas cabines telefônicas antigas. Isso ainda mantemos porque existe um cliente ou outro que ainda utiliza cabines telefônicas. No nosso caso, padrão aqui é não. Aqui é qual a capacidade do espaço em disco que o cliente poderá utilizar para manter as gravações dele dentro do sistema. Então, -1 aqui é ilimitado. Nós podemos colocar, por exemplo, 2 GB aqui. Enquanto ele tiver 2 GB aqui de espaço de memória, ele vai poder seguir gravando as gravações. A partir do momento que as gravações dele atingirem esse espaço de 2 GB, ele deixa de fazer essas gravações. Este usuário ele pode criar automaticamente contas CIPs ilimitadas. Então, nesse caso aqui está ilimitado. Se você quiser travar ele, por exemplo, que ele não crie novas contas CIPs, basta você marcar uma. Então o sistema vai fazer com que esse usuário tenha um único ramal. Se você marcar aqui 10, por exemplo, este usuário vai poder criar 10 ramais. Então o limite de contas CIPs nada mais é do que a quantidade de ramais que esse cliente poderá criar lá quando ele tiver acesso ao seu painel. Calling Card ele não é utilizado no nosso dia a dia, é necessário manter aqui porque o sistema nos obriga a ter essa informação do PIN do Calling Card com 6 dígitos, porém ela não é utilizada no nosso dia a dia. E aqui você marca se esse cliente tem alguma restrição, por exemplo, se ele não pode ligar para números restritos ou se ele pode ligar somente para números restritos. Nesse caso nós vamos manter inativas as restrições, que assim ele pode ligar para quem ele desejar. Finalizado isso, o nosso usuário está pronto, basta clicar em salvar, o sistema vai nos dar que a operação foi bem sucedida e você pode ver que o usuário está criado aqui como usuário 1001. Se você vier aqui em conta CIP, que é onde fica os dados do ramal,
você vai ver que já foi automaticamente criado um ramal para esse usuário que você acabou de criar. Então você já tem aqui as informações da conta do ramal e a senha que você vai utilizar para fazer a inserção desse ramal em um aparelho IP ou em um aplicativo de computador ou telefone celular. Para que esse usuário possa fazer chamadas, você precisa adicionar crédito. Veja, o usuário 1001 está com R$0 de saldo. Para isso, basta vir em financeiro, você vai vir em recargas você vai vir em novo, busca o usuário 1001, e aqui você coloca o valor que você quer de saldo para ele. Você pode colocar uma descrição que você quiser, por exemplo, saldo inicial. Finalizado isso, você salva. Assim que você retornar em usuário, veja, ainda está sem atualizar, mas se você vier aqui no botãozinho atualizar da página, ele automaticamente informa que o saldo de R$ 49,90 foi inserido para esse cliente e esse cliente agora consegue fazer ligações quando você instalar o ramal desse cliente no aparelho que ele desejar. Lembrando que esse cliente ainda não consegue receber ligações. Até esse ponto, você montou tudo para que ele possa fazer ligações. Nós temos um outro vídeo onde explica como você adicionar um número de telefone para que ele possa receber ligações a esse usuário.